Eu sou Thiago Adorno, bem-vindos a mais um Carnaval é Arte. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a história do Bloco do Adorno e mais 12 blocos de rua do Carnaval de São Paulo convidados. Nessa roda de conversa proposta para a Secretaria Municipal de Cultura e que foi contemplada com o prêmio Maria Alice Vergueiro da Lei Aldir Blanc, teremos 12 programas que vocês vão poder assistir no IGTV do Bloco do Adorno, nas redes sociais dos blocos e também no YouTube. Bem-vindos ao Carnaval é Arte, o nosso bloco de rua convidado de hoje é o bloco do Pequeno Burguês. E a turma do bloco do Pequeno Burguês já está aqui comigo, Hugo Soares, mestre de bateria, Egberto Esprícigo, ritmista e integrante da comissão de projetos do nosso EG, Sofia Miranda, ritmista e integrante de comissão de comunicação. Gente, muito bem-vindos, ele também que não poderia faltar, Vitor da Candelária, diretor musical do Bloco do Adorno e outras milhões de cocitas mais, que o cara é um talento, é um sucesso. Quero começar agradecendo a presença de vocês aqui junto comigo no Carnaval é Arte. E Eg, você é o cara que estava lá quando foi criado o bloco. Eu quero que você conte para mim como é que foi essa semente aí que você estava presente e por que o bloco tem esse nome. Primeiramente, Thiago, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a todo mundo da produção aí, tá? O bloco ele começou com uma roda de amigos, né? A gente era amigo de faculdade, já tinha inserção no carnaval, a gente já desfilava algumas vezes no Rosas de Ouro. Um dos nossos colegas, também fundador, é diretor de ala do Rosas de Ouro, da ala do Salseiro. E o nosso amigo Marcel teve a ideia da gente começar com um bloco de carnaval na Zona Norte de São Paulo. 2015 foi quando começou a bombar os blocos na cidade. E eles estavam se concentrando todos na Vila Madalena, na região do centro, né, de Pinheiros ali, mais centro. E a nossa proposta foi trazer o carnaval para a periferia e mais em específico na Zona Norte, que era onde a maioria dos integrantes do bloco moravam na época, né. A história de trazer o nome Pequeno Burguês, nós somos formados na PUC, e todos nós amamos a música do Martinho da Vila, o Pequeno Burguês, aquela que fala da faculdade, dos problemas que a gente enfrenta numa faculdade privada e numa vida onde as pessoas se veem como pseudo-ricos e, na realidade, tá todo mundo lutando ali cada dia para sobreviver, né? Sensacional! A Sofia esteve pelas ruas de São Paulo junto com a minha parceira Renata Araújo para contar um pouco mais da história do Bloco do Pequeno Burguês pelas ruas, que é de rua que a gente gosta. É com você, Renata. Sofia, explica pra gente a relação do seu bloco com Santana. Santana. Bom, o Bloco do Pequeno Burguês nasceu em 2015 justamente com essa proposta de descentralizar o carnaval de rua. Então, na época da fundação, né, os blocos estavam se expandindo ali, concentrados no centro, Vila Madalena, Pinheiros. Então, os moradores ali da região, né, unidos por propósitos em comum, né, comunitários e universitários, tiveram essa ideia de fundar o bloco na Zona Norte, justamente para que os moradores da região pudessem pular o carnaval sem precisar atravessar a marginal. Então foi assim que surgiu o Bloco do Pequeno Burguês da Zona Norte. E a nossa relação com Santana é essa, né? A gente já desfilou algumas vezes na Avenida Nova. Hoje a gente tem uma praça ali próximo do metrô Parada Inglesa, né? Onde a gente faz as nossas escolinhas de bateria. Então a nossa relação com Santana é justamente essa, de valorizar o carnaval de rua, né, de samba, da cultura popular na região mesmo. Então o seu bloco ele não funciona só no carnaval? Não, o ano todo a gente está trabalhando. Com atividades lá, né? Isso. Quais são os tipos de atividades que vocês estão oferecendo para o bairro? Nós temos uma escolinha de bateria gratuita que começa de agosto e vai até o desfile de carnaval. Então a gente ensina caixa, surdo de primeira, segunda, terceira, o ganzá também, repinique, tamborim. Então as aulas acontecem aos sábados, né? Aconteciam antes da pandemia, agora a gente está se reestruturando, né, para voltar a ofertar esse tipo de atividade online.
Mas a nossa principal atividade é essa, né? Ofertar a bateria gratuita. A gente tem o Pagode do Pequeno também, que é uma roda de samba que vem para trazer essas raízes, né, culturais do samba. Então a gente tem algumas apresentações na Zona Norte também, e na Toca da Capivara, que já é mais no centro, né? No início da pandemia nós tivemos uma ação comunitária para arrecadação de kits de higiene também, para fortalecer, né, os bairros periféricos. Acho que a nossa principal atividade é essa mesmo, fazer batucada, confraternizar na praça, que é o que a gente faz de melhor. Que legal. Agora me conta uma coisa, o itinerário de vocês já tiveram algum tipo de dificuldade nesse itinerário? Quais os desafios no espaço? Uhum. Então, Renata, todo ano a gente precisa definir com a subprefeitura, né, de Santana um itinerário para o bloqueio de ruas, né? Eles precisam fornecer os banheiros públicos lá, químicos também, né? Então, a gente já teve dificuldades porque em 2015 a gente saiu próximo de uma pracinha ali no bairro Santa Terezinha. Em 2016 a gente conseguiu conquistar a Avenida Nova, né? Então, nosso público cresceu, a gente começou a se consolidar na trajetória e tudo mais. E aí de 2017 a gente já foi para um outro lugar, né? Praça Heróis da FEB já era um pouco menor. Então as dificuldades que a gente encontrava era isso. Depois, em 2018, eles já não queriam ceder essas grandes avenidas, né? Com um discurso de que eram megablocos, enfim. Aí esse ano a gente conseguiu voltar para a Avenida Nova, né? Então nossa principal dificuldade é essa parte burocrática, né? Para isso a gente tem a comissão institucional do bloco, que cuida de toda essa negociação para a liberação das vias, né? Mas geralmente é isso, é mais antes do desfile, né? Durante no dia a gente se vira com, né, os imprevistos, mas nunca aconteceu algo de tipo ter uma interferência na via, sabe? Algo mais assim. Depois que a prefeitura libera, né, a polícia vai lá. Graças a Deus. Nenhum perrengue. A gente tem alguns trios, às vezes, que atrasam, né? A gente tá sempre na correria, mas em relação à via, depois que a prefeitura bate o martelo, a gente consegue a liberação. E a relação com os foliões também, de tranquilidade, tudo tranquilo? Sempre bem tranquilo, graças a Deus. A gente tem essa política de democratizar o acesso, né? Então, de tentar cativar foliões de todas as idades, gêneros, etnias, sempre levando o samba como um tópico de cultura afro-brasileira, né? Então, se a gente encontra família, casal, amigo, de tudo. O que às vezes pega é que depois da dispersão, né? Aí a galera quer ficar pulando a folia ali, mesmo que o bloco vai embora. E aí a prefeitura já quer liberar a via e manda a polícia e taca a bomba, né? Nossa, mas durante o desfile é tudo sob controle. Ai, que legal. Gente, foi um prazer conhecer você pessoalmente, estar aqui no espaço, na rua, que é onde a gente adora estar. E agora a gente vai ter que voltar para o estúdio, gente. É isso, né? Obrigada, Renata, foi um prazer. Obrigado, Renata Araújo, que vai estar junto comigo nos outros 12 episódios que você pode procurar aí no IGTV do Bloco do Adorno, falando com os blocos de rua pelas ruas de São Paulo. E a Sofia, que estava junto com a Rê lá na rua, já fez um resumão pra gente de como é que é a batalha e a luta de ter um bloco de carnaval. Sofia, você falou uma coisa muito importante pra mim, que é o que acontece aí no Bloco do Pequeno Burguês, que é sobre a diversidade. Eu queria que você falasse mais um pouco pra mim sobre isso. Bom, Thiago, obrigada pelo convite em primeiro lugar. É sempre uma satisfação estar aqui para contar um pouquinho da nossa história. A questão da diversidade, né, tanto de ritmistas quanto de componentes ou de público do pequeno, ela vem como uma coisa natural, né? Através das nossas postagens nas redes sociais, através das atividades em apresentação da bateria, do pagode, né, os eventos que a gente promovia antes da pandemia sempre foram, a gente sempre deixou
fez questão de deixar claro de que a gente é aberto, né, a qualquer tipo de público e que a gente vai ficar sempre atento a qualquer tipo de ação que seja discriminatória, né, tanto de etnia quanto orientação sexual, e aí a gente deixa um ambiente mais acolhedor, digamos assim, né. Então a gente tem bastante ritmista, que digamos é do Vale, adoro, tem folião de tudo que é jeito e todo mundo sempre cai no carnaval com muito respeito, muito amor, é muito legal mesmo promover esse trabalho, E já que é emendando assim claramente aberto e diverso. o papo que tem a ver com a diversidade, mas eu queria que você falasse dos parceiros de vocês aí. Eu sei que logo lá no começo, né, Egg, pode ajudar aí se eu estiver falando alguma besteira, mas vocês tiveram um apoio muito grande do pessoal da Caprichosos do Piqueri. Tem parceiros que vocês precisam citar nesse nosso papo, porque conhecer a história de vocês passa por outros rios também ali da Zona Norte, não é isso? Exato. Olha, exatamente. Eu vou pegar esse gancho aí da Sofia. Já para o nosso segundo ano, nosso primeiro ano a gente foi de aventureiro fazer carnaval, né? E aí a gente encontrou os primeiros problemas, que era que precisava saber de carnaval, precisava tocar, precisava se organizar bem. E um colega nosso, o Lucas, ele morava ao lado da Caprichosos e foi conversar com o pessoal da Caprichosos para ver se a gente conseguia fazer essa ponte. E a Caprichosos do Piqueri, ela tem anos de história no Piqueri. A gente conseguiu fazer uma parceria deles nos ensinarem a escolinha do zero mesmo, para grande parte dos nossos foliões, e em troca a gente fazia parte das festas deles, fazia parte do carnaval deles, desfilava com eles, inclusive fomos campeão, acho que em 2018, o Hugo me corrige se eu estiver errado, junto com eles, e também nesse meio tempo a gente encontrou o nosso mestre de bateria, o Hugo aí, que foi um presente aí da Caprichosa do Piqueri. Legal. Genial. Saber que os parceiros, né, contam junto com a gente a história do bloco de rua. A gente vai dar um tempo aqui desse nosso super bate-papo com o pessoal do bloco do Pequeno Burguês para ir para Lapa, junto com a Renata Araújo e comigo, porque eu também estava lá, para conhecer um pouquinho mais da história do bloco do Adorno. Vamos lá? Oi, pessoas lindas, maravilhosas. Estamos aqui na Praça Cornélia, onde aconteceu a primeira edição do Bloco do Adorno. E a gente vai conversar com o Thiago para saber tudo o que aconteceu. Olha só, na rua é que acontece o carnaval e a gente não podia deixar de estar aqui, mesmo seguindo todos os protocolos. E aí, vai ter carnaval? Renata, é muito difícil a gente começar um ano agora de 2021 cheio de incertezas, porque a gente sabe do momento que todo mundo está passando, mas eu vou dizer para você uma coisa, para o Bloco do Adorno vai ter carnaval. Essa ideia que a gente teve de conversar, esse bate-papo com os 12 blocos de carnaval é muito importante para mim, porque é um jeito de deixar acesa a chama do carnaval, mas nesse período de carnaval, que era um período que a gente começa a trabalhar já no meio do ano e vai indo. Esse jeito de conhecer os blocos, de colocar luz nas pessoas que fazem acontecer o carnaval os blocos de rua da cidade de São Paulo, é um jeito que a gente entendeu de possibilidade de colocar o bloco na rua, das pessoas que estão assistindo acompanharem junto com a gente e conhecerem junto com a gente um monte de bloco. A maioria dos blocos que a gente escolheu são blocos que a gente não conhece, então a gente vai trazer junto com você, conhecendo todo mundo, ou então lá no estúdio junto comigo, essas pessoas para estarem junto com a gente e mostrarem que eles são de verdade quem faz o Carnaval de São Paulo. São as pessoas que fazem o Carnaval de São Paulo. Então eu te respondo de antemão e para você que está assistindo a gente que vai sim, no Bloco do Adorno, em 2021, vocês vão acompanhar junto com a gente e vai ter Carnaval. Vai ser prolongada ainda, uma delícia. É isso aí. Beijo, pessoal. Vejo vocês no estúdio. Eu também, que eu tô aí. Obrigado, Renata. Voltamos aqui. Eu quero botar o Hugo agora na nossa história aqui para falar de uma coisa muito legal que rola no bloco de vocês, que são os temas, né? Cada ano tem um tema, como uma escola de samba mesmo, vocês colocam temas incríveis. E aí eu já jogo o Vitão aí junto comigo no bate-papo. Hugo, quanto tempo você tá no bloco e conta um pouco da sua história dentro do bloco do Pequeno Burguês. Olá, boa tarde a todos. Estou no bloco do Pequeno Burguês há 5 anos. Vim dessa junção, né, do bloco do Caprichoso do Piqueri com o Pequeno Burguês. Quando o Pequeno Burguês chegou no Caprichoso do Piqueri, eu sempre fui vitimista do Carlinhos Sebastião, né, famoso Seba.
E aí ele me chamou para tocar esse projeto com ele, de poder ensinar o pessoal do Pequeno Burguês a tocar os instrumentos, né? E aí, nesse processo de aprendizado, você vai vendo as ideias que o bloco apresenta, você vai vendo a galera que é do bloco, e aí você vai começando a pegar um apego pelo aquilo que você foi, teoricamente, para fazer um trabalho, mas é um trabalho bem gostoso, que é ensinar alguém a tocar, né? Isso é uma lição que eu vou levar para a vida, que não há nada mais satisfatório que você ver alguém do zero pegar uma baqueta errada e daqui 2, 3 meses ela já está pegando mais certo, daqui decorrer do passado de tempo, dos meses, dos anos, essa pessoa já está tocando aí em outras escolas de samba, conseguiu fazer bastante amizade, já está em outras baterias, né? E aí eu acabei ficando dentro do Pequeno Burguês, né? Com o tempo eu comecei a tirar na bateria, entrei em umas comissões, e aí hoje eu sou o mestre da bateria do Pequeno, né? A minha junção com eles foi basicamente essa. E aí Cara, você foi todo o tema também, né? Isso. pode falar, pode E falar. sobre Depois o eu. tema... Okay. Continua, Sobre continua. os Alguém aí temas consegue dar. do- Alguém do- consegue dar um. Ah, claro, o Egg consegue, certeza. Fazer um apanhado aí de todos os temas, do primeiro até o ano passado? Fala aí pra gente quais foram. O primeiro foi Caviar é uma Ova, que a gente fez um samba também fazendo um. A gente fez um. Brincou com a questão da falta da crise hídrica que a gente teve, né? Uhum. O segundo ano a gente fez o 2016, o Cidadão de Bem, que a gente homenageou o Jorge Benjor, e fez um recorte brincando com essa questão do Cidadão de Bem. Cidadão de Bem era o jornal da Ku Klux Klan, e é utilizado pelos conservadores como se fosse uma base, né, para tudo que eles são. 2017 a gente fez o Não Tá Fácil para Ninguém, que foi o auge da crise, né? E mostrou, saiu de operário, né? Para representar o povo que estava sofrendo com a crise. 2018 foi o Carnaval do Fim do Mundo, porque a gente já estava prevendo uma eleição que fosse para um lugar que a gente Pro fim achava do que mundo. pudesse ser apocalíptico. E aí aproveitou para homenagear o Tim Maia também. E 2019 foi o nosso 5º ano, a gente homenageou as mulheres do samba. E 2020 foi o das fake news, né? Porque não tinha como, 2020 foi o auge da mentira aí. Pô, muito legal. Tiago, eu queria pedir licença e, e entrar nesse papo com vocês, porque é o seguinte, cara, vocês deram uma introdução muito legal em relação à criação do nome do bloco, e já homenageando o mestre Martinho da Vila, né? E aí a gente vai conversando com vocês, vai sabendo da história e todo o conceito do bloco, isso é muito legal. A gente está frisando aqui em todos os episódios que muita gente que está em casa acha que é chegar lá, colocar um monte de instrumento no pescoço, sair tocando e tal, que está tudo pronto, está tudo certo. E não, há um trabalho de base por trás, né? Há um trabalho de inteligência, de desenvolvimento, de seriedade por trás disso tudo. E aí eu queria, né, falar sobre a segunda coisa que me chamou muita atenção, que é sobre o bloco Caprichosos do Piqueri, ao qual eu tenho, né, ainda estimo muito por tudo que passei junto com ele, que é um amigo que se foi há pouco tempo, que é o Carlinhos Seba, que foi citado pelo Hugo, que era um cara assim, cara, sensacional. Sempre com alto astral, sempre com uma vibe lá em cima, sempre com uma palavra, né, de ânimo, né? Era muito difícil você ver o Seba, eu acho que eu nunca vi o Seba com um semblante para baixo, e era um cara sempre muito solícito. E aí o Hugo falou em relação a todo esse suporte que o Seba deu para o bloco, né? E aí eu queria saber o seguinte, Hugo, hoje você é o mestre do Pequeno Burguês, né? E eu queria saber o que você trouxe de ensinamentos do Carlinhos, desde o Caprichosos até os dias de hoje. Ele que nos deixou há pouco tempo e que Deus o tenha lá num bom lugar. Olha, amém, obrigado pelas palavras, né? Uma coisa que chega até a arrepiar, né? O Carlinhos Seba é uma pessoa que, se eu for falar, eu sou suspeito, assim, acho que todo mundo que conhece a figura dele também é suspeito para se falar, né?
o que eu sempre trouxe dele e onde ele nunca deixou a peteca cair em todos os anos que eu pude desfilar com ele, aprender com ele, é exatamente essa coisa de alto astral. Não tinha mau ânimo com o Seba, não faltava também seriedade com o Carlinhos e o Sebastião, né? Porque muitas vezes falava, o Carlinhos é mal piado, o Carlinhos é mal aquilo, é mal brincalhão, mas nunca faltou a seriedade, né? Então, um compilado das coisas que eu fiz, que eu aprendi com ele foi, primeira coisa, você colocou o instrumento ali, vamos tirar onda, é o momento mais feliz do momento samba, assim, é quando você está realmente tocando. E a segunda coisa é não faltar com a seriedade, né? Para você fazer um bom ritmo, para você se divertir, você tem que fazer isso com seriedade. Então, eu acho que, modéstia à parte falando, eu consegui juntar essas duas coisas no bloco, na bateria do Pequeno. Foi trazer esse astral, esse ânimo e trazer também essa seriedade, né? As pessoas me tinham lá na frente e tinham muito respeito, mas também não faltava aquela parte do ânimo, aquela parte da brincadeira e do alto astral, né? Isso foi o principal ensinamento que eu vou levar da vida, que o Seba me ensinou enquanto a músico, enquanto a ritmista, e o que eu vou passar para todo mundo que eu puder passar. Ah, bem, e quem esteve próximo dele tem isso como base também. E aí, cara, partindo disso, a gente sabe que o Seba é oriundo de escola de samba, né? Que é do vai-vai, mocidade e tudo mais. As oficinas de vocês, vocês têm algum número assim de pessoas que saíram das oficinas, foram para outros blocos ou chegaram a ingressar em algumas escolas de samba? Muitas. Se eu for falar número exato, a gente não vai ter. Mas a gente teve muitas pessoas que saíram e foram para as outras escolas. Inclusive, teve pessoas que em outras escolas hoje estão partindo até para ser diretores de bateria, né? Legal. Então isso foi uma coisa que é muito legal, né? São 5 anos aí que eu participo do trabalho. E em 5 anos, a pessoa ali estudando, praticando, ela consegue chegar com muito esforço a outros níveis, né? E isso é muito gratificante. A gente vê hoje pessoas em outras escolas. E aí é aquilo, né? A gente começa a crescer o ambiente do carnaval. Aquele que saiu daqui ele volta com mais 3 que tem bastante experiência, o que voltou com mais 3 gosta, começa a se enturmar, começa a se envolver, e aí a gente vai crescendo como sambista, né? Legal, parabéns. Muito obrigado aí pelas explanações, né? E, por terem trazido ao nosso papo o meu grande amigo, que Deus o tenha lá em cima, Carlinhos Seba. Salve caprichosos do Piqueri. A gente vai falar mais sobre a oficina também, porque acho importante a gente falar sobre esse trabalho bonito que vocês fazem. Mas a gente vai agora, mais uma vez, lá para Lapa com a Renata Araújo, para contar mais um pouquinho da história do Bloco do Adorno. É com você, Rê. Estou aqui com o Thiago Adorno, na Praça Cornélia. A gente veio conversar sobre o Bloco do Adorno, porque um bloco de carnaval na Lapa. Por que, gente? Por que na Lapa? Por que na Lapa? Gente, o Bloco do Adorno foi criado para um encontro de amigos e foi na Lapa que eu nasci. Eu nasci aqui na Rua do Ilho, 538, apartamento 43. Eu fico aqui olhando as coisas e fico até emocionado, porque foi aqui que eu nasci. Agora acabei de saber que o nome do edifício é Edifício Dourado. Já combina. Um edifício que chama Dourado. Eu achei maravilhoso isso. E aí o lugar onde eu nasci era aqui, e eu passei a minha infância toda, estudava aqui na frente, coleginho de criança e tudo mais, e saía por essas ruas aqui da Lapa, onde a gente passou. Inclusive a gente vai passar depois também, que foi o lugar onde o bloco teve a chuva o ano passado, né? Ano retrasado teve uma chuva, uma tempestade, todo mundo ficou curtindo na chuva. A gente, nos primeiros anos, a gente saía aqui da Praça Cornélia, e esse era um dos trajetos que a gente saía do final para cá. E o último ano de desfile que foi desse trajeto, caiu uma tempestade, assim, mas foi uma tempestade que quem faz carnaval, só quem faz carnaval sabe o que a gente sofre, porque não tinha cobertura no trio. A gente teve que fechar a cobertura que tinha para pelo menos os equipamentos serem poupados e tudo mais. E a gente parou essa rua aqui e ficou todo mundo na chuva. Só que ao invés do pessoal ir embora, ninguém ia embora. Uma tempestade, mas não era chuvinha assim, era aquela chuva de verão depois de um solão que veio uma puta chuva mesmo. E aí a galera vindo aqui, dançando na rua, dançando uma música que já não tinha mais, porque a gente conseguiu conectar o trio num telefone. E aí a gente começou a tocar as músicas para as pessoas que ficaram e as pessoas não iam embora. Aí tem o bar aqui na frente, que é o Valadares, que é um bar muito tradicional da Lapa,
as pessoas que não quiseram ficar na chuva entraram correndo pro Valadares, ficaram ali no bar, assim, Fazendo som, eu fazendo mesmo. som com banda, ou quem tinha um negocinho pra tocar, tocava ali. E essa rua aqui, eu lembro de vários amigos nossos. Todo mundo ficou aqui embaixo desse lugar todo molhado, chovendo muito, e os amigos festejando. Então a gente tem fotos, inclusive, para colocar aí para vocês, incríveis desse momento, que foi o momento na chuva, onde o mais importante era todo mundo se divertir e permanecer no Bloco do Adorno. Foi um momento muito emoção mesmo, coração. Depois a gente atravessava a Praça Cornélia, ia passar na escola e ia parar no Sesc Pompeia. Então esses lugares, os lugares onde eu, né, que chamaria pelo Waze, os lugares onde eu tinha o acesso e eram os diâmetros que eu circulava aqui pelo bairro. São suas cartografias afetivas. São as minhas né? cartografias, o nome é muito lindo, cartografia afetiva, eu achei lindo esse nome. E a partir desse encontro com os meus amigos para resolver onde é que eu faria um bloco de carnaval depois que eu tive a ideia em 2016 e 2017 de criar o Bloco do Adorno, eu percebi que o lugar onde eu sempre passei, onde eu estudei, os lugares onde eu andava, ou aqui, que são os lugares onde eu vivi, passei a minha infância, vamos sentar aqui? Vamos. E minha adolescência, foram esses lugares. A Lapa faz parte da minha história. Essa praça onde a gente está, essa igreja onde o Bloco do Adorno saiu pelo primeiro ano, são os lugares onde eu me encontrava quando era criança, quando era adolescente, e a partir disso foi a ideia de fazer e trazer o Bloco do Adorno aqui para Lapa. Obrigado, Renata. Daqui a pouco tem a última parte do Bloco do Adorno lá na Lapa. Enquanto a gente está aqui, para falar com o pessoal do Bloco do Pequeno Burguês, eu quero saber o seguinte: vocês foram premiados aí com uma lei de incentivo ao carnaval, e inclusive queria dizer que é por isso que a gente também está aqui, porque quando o poder público ele olha para a gente de uma maneira especial, que é o que a gente faz, por isso que o nome do nosso projeto ele é Carnaval é Arte, a gente consegue fazer o nosso trabalho da maneira que a gente gostaria de apresentar e fazer. E vocês também foram premiados com isso. Eu acho importante, Sofia e Egg, vocês contarem pra gente como é que tá isso e para que serviu dessa maneira tão importante essa premiação. Certo. Bom, eu posso contar um pouquinho. Nós fomos contemplados, né, por esse edital da Secretaria de Cultura, de fomento exclusivo aos blocos de carnaval. E, a princípio, a nossa ideia era comprar né, a gente nunca teve um instrumento, todos os instrumentos da bateria, né, a gente sempre teve essa parceria com a Caprichosos. Depois, com um pouquinho de dinheiro que a gente conseguia guardar, a gente foi comprando alguns instrumentos, mas quando a gente ganhou esse edital, abriu todas as portas de possibilidades, né? Então, a gente sonhou grande, e aí veio a pandemia, e aí a gente precisa reformular tudo o que foi proposto, né? Então, a princípio, seria para manter a escolinha de bateria de 2020 para o desfile de 2021, né, ter a bateria completa pela primeira vez, envelopada do Pequeno Burguês, e também ter apresentações do Pagode do Pequeno na Casa de Cultura da Zona Norte. Agora, com a pandemia, a gente vai reestruturar o projeto e ofertar isso de forma online, né? Mas, de toda forma, já é uma grande vitória e a gente está muito feliz mesmo de, pela primeira vez, ter dinheiro de sobra, né, para poder pagar o aluguel de um trio Pra poder e pagar trabalhar. músicos. Para poder trabalhar. Poder trabalhar, exatamente. É muito isso. bom isso. Fala aí, Exato. Egg. Eu tenho a complementar que a nossa grande dificuldade, né, todo ano, é assim, o nosso carnaval a gente estima em 10 mil reais, mais ou menos, que desses 10 mil, 70% é o trio elétrico. Sim. E o restante a que gente às vezes monta atrasa, inclusive, que a Sofia falou. Umas coisas. Não tem jeito. A gente sabe bem. Exato. E para fazer isso daí, a gente se desenvolve como artista, né? A gente faz o pagode, a gente faz evento na praça, a gente vende cerveja para nós mesmos para poder arrecadar dinheiro. Faz maquininha entre nós mesmos. Então, cada um paga uma rodada. Cada um paga uma rodada, exatamente. E esse projeto aí do governo, ele foi super importante para a gente, porque ter uma bateria é um passo muito grande para um bloco de carnaval, porque uma bateria é muito custosa. E a gente tem isso como um sonho, sabe? Ser um bloco que tem uma estrutura e continua se mantendo na Zona Norte, fazendo carnaval, passando a cultura do samba para frente.
óbvio, sem abandonar nossas parcerias, mas com as nossas próprias pernas hoje em dia. E isso ia ser muito difícil de alcançar fazendo por nós, né? E também não é só dificuldade, tá? A gente às vezes acha que se a gente faz uma coisa muito comercial, a gente também pode se perder no caminho, entendeu? E virar uma banda de tocar samba, né? É muito importante isso, Egg, que você está falando, e eu acho que mais do que isso, independente se o bloco ele é um bloco mega comercial e só toca DJ, ou que ele tem uma linha de frente de bateria, sei lá, com mais de 200 mulheres, esse olhar que vocês receberam do poder público com essa premiação é um olhar que poderia ser para todos, porque aí sim, a gente poderia, como vocês mesmos disseram, efetivamente fazer o nosso trabalho por completo, pensar só no nosso trabalho, né? E aí a gente sabe dessas correrias, o trio elétrico, isso, aquilo outro, que só quem produz e faz o carnaval passa. Tanto que uma coisa muito legal que eu vi dos blocos aqui, que eu divido até com vocês também, que todo mundo sabe disso, é que a gente faz o nosso bloco para as pessoas se divertirem e no dia seguinte, ou o dia anterior nem dá, mas no dia seguinte, 2 dias depois, a gente corre para os outros blocos, porque a gente só consegue se divertir, Exato. a gente tem que fazer o nosso e correr para os outros, para poder estar junto lá também, porque a gente sabe o trampo que dá. E aí esse olhar do poder público garante pra gente que a gente vai chegar pelo menos no mínimo, que é entregar um carnaval de rua que as pessoas merecem. E isso é o mais importante. Eu quero agora, que a gente está chegando nessa reta final, perguntar para você, Hugo, para o Egg, para a Sofia, nessa volta do carnaval aí pós-pandemia, que essas imagens elas vão ficar aí para sempre, então a gente usa como se a pandemia já tivesse passado, graças a Deus, né? Porque a vacina já está aí, agora a gente precisa se cuidar e esperar. Queria que vocês convidassem as pessoas, um por vez aí, para o bloco e para esse diferencial que é o que vocês fazem na Zona Norte de São Paulo, para esse trecho aí vocês poderem apresentar para um futuro patrocinador, para alguém que olha para vocês, mas também não conhecem. O espaço é de vocês. Vamos começar aí com o Egg para dar o start. Olha, o que eu acho que motiva a gente a retomar o carnaval no que vem, a nossa grande ideia é de que, cara, é muito bom passar junto com as pessoas, sabe? É muito bom criar junto com as pessoas, intervir na sociedade junto com as pessoas para passar uma cultura que é tão importante quanto é a cultura do samba. Eu acho que pra gente, assim, pra mim, pelo menos, pessoalmente, é o suprassumo, assim, é transmitir uma cultura que eu tô aprendendo ainda para as pessoas, para que elas mudem a vida delas a partir disso. Uma das perguntas que a gente teve hoje, né, foi se a gente se lembra das pessoas aí que foram para outras escolas de samba, e uma memória que eu tenho muito forte é uma ritmista nossa, que foi campeã pelo Águia, e casou, encontrou o amor da vida dela no Águia de Ouro também. E isso daí me faz me sentir muito feliz, assim, de ter dado a oportunidade de uma pessoa descobrir o samba, e no samba se descobrir feliz e descobrir outras pessoas. Legal. Vai lá, Hugo, você. Bom, o que eu espero é poder ensinar mais pessoas um pouco que eu sei a tocar um instrumento, né? A gente não faz exceção de pessoas, né? A gente ensina do mais idoso ao mais jovem, e a gente gosta disso, de ter todo mundo lá, de ver as pessoas felizes fazendo alguma coisa, tocando algum instrumento, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Bate na tecla, com bom ânimo e respeito sempre, com dedicação. Quem tem esse interesse de qualquer dia ver como funciona a montagem do instrumento, a desmontagem dele, como funciona a manutenção, a limpeza, como funciona para tocar o instrumento, pode vir com a gente, que a gente vai estar lá preparado, melhor estruturado para poder atendê-las. Show. Você, Sofia? Bom, o que eu posso deixar de recado e convite para o próximo carnaval é que, para mim, é o melhor período do ano, é a melhor festa que pode existir, onde a gente pode extravasar, né, e ser quem a gente quiser, e estar nos bastidores de um bloco te faz ter uma percepção mais aguçada disso. Então, fica o convite para quem quiser participar como ritmista, como componente, como participante de alguma comissão, né? Por que não? Só chegar com a gente que a gente faz acontecer. Eu gostei muito. Sofia, obrigado. Um beijo enorme. Adorei te conhecer. Adorei conhecer também você, Egg, Hugo. Muito obrigado pela participação aqui no Carnaval é Arte. Espero que renda muitos frutos para todos vocês aí o nosso episódio. E você que está assistindo a gente,
e gostou de conhecer um pouco mais da história do Bloco do Pequeno Burguês, entra lá no @IGTV do Bloco do Adorno para você conhecer a história de outros 12 blocos que a gente convidou no nosso Carnaval é Arte. Para encerrar, a gente volta para Lapa com a Renata Araújo para você conhecer o último bloco do nosso Bloco do Adorno. Valeu! Agora me conta, você tem um marco maior assim, uma história que quando você passa pelo lugar você fala, nossa, aqui foi quando aconteceu isso, eu estava em cima do bloco e aconteceu isso. Eu acho que tem aqui nessa mesma igreja tem uma coisa muito engraçada que foi a história com o padre, porque a gente, no primeiro ano, a gente começou o bloco às 3 da tarde até às 8 da noite. E no horário de missa é às 5 horas, todo sábado e domingo nesta igreja. E aí o bloco estava pronto para sair, o padre saiu junto com acho que as beatas, que chamam beatas, né, as mulheres que estavam dentro da missa, e falou, tem que abaixar o som, tem que desligar o som e tudo mais. E aí eu comecei com o padre negociar o carnaval, assim, porque a gente tem todas as autorizações, a subprefeitura autorizada a gente passar aqui, tudo certinho, tudo. Mas aí o padre chegou e aí foi uma questão da religião, do sacro com o profano e tudo muito misturado. E eu de cima do trio, toda montada, toda paramentada. E o padre falando, olha, tem que abaixar o som, não pode. Aí eu falei, padre, mas só um minutinho que a gente sai às 5. Ele falou, não, das 5 não dá, porque 5 eu começo. Então eu falei, 5h20. Se a gente ficar até as 5h20 aqui, tudo bem? Não, tem que sair agora. Eu falei, tá bom, a gente desligou todo o som, aí a gente passou dessa parte da igreja até o começo ali da próxima rua, a gente passou totalmente em silêncio, e quando chegou ali, o trio estourou e começou a bombar, e a gente respeitou o padre. No segundo ano a gente também teve um problema, porque daí eu acho que quando você começa a insistir demais nesse problema, a gente precisa também soltar um pouco pra coisa não ficar naquela calcando no problema. Não era essa a intenção do bloco e nem do carnaval. Então você mudou depois disso? A gente mudou o trajeto, pelo menos uma vez do bloco. O bloco saía daqui da Praça Cornélia, mas depois a gente foi para Faustolo, que também foi uma negociação minha com a subprefeitura da Lapa. Então eu fiz Faustolo, 3 ruas, e depois de 3 ruas terminava no Experimental, que é a escola onde eu estudei, a história estadual, onde eu estudei a vida inteira, né? Desde moleque, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série, acho que até a 6ª, 7ª série eu estudei no Experimental, que é na Rua de Baixo. Então a gente começa na Faustolo hoje em dia e termina no Experimental. Tiago, a gente está em frente da Escola Experimental. O que a Escola Experimental tem a ver com o Carnaval 2020? Olha, com o Bloco do Adorno tem a ver tudo, na verdade, porque aqui, né, na Escola Experimental foi quando, do ano de 2019 para o de 2020, a gente mudou o percurso do Bloco do Adorno. E uma das exigências que eu fiz questão era que a gente terminasse o bloco na Faustolo junto aqui do Colégio Experimental, que foi onde eu estudei quando era pequeno. Então sempre a gente volta nessa questão emotiva, né? Que eu afetiva. Afetiva e emotiva que eu gosto de colocar, porque essa entrada aqui do Experimental é onde eu passei toda a minha infância vindo pelas ruas onde a gente andou aqui, por exemplo, na praça onde a gente estava, e depois vindo aqui pro colégio. Falando em devolver, melhor do que deixou, qual legado você acha que o Bloco do Adorno está deixando? Que você entenda que o carnaval faz parte da rua, que o carnaval faz parte do bairro, ele pode ser seu, ele é democrático, ele é de graça e qualquer pessoa pode participar, trazendo a sua alegria de casa. E o Adorno é isso, né? Por que todo mundo agora... Eu acho lindo quando as pessoas falam, vamos lá no Bloco do Adorno, e às vezes fala pra mim, porque não sabe nem que sou eu que faço o bloco. Porque eu acho que quando a pessoa... Já veio pronto pro carnaval, Adorno. E a história do bloco, ele cria uma coisa maior do que... Não é um bloco pra eu simplesmente estar aqui e fazer, ou aparecer, ou nada disso. É um bloco que já criou uma história com os moradores do próprio bairro. E isso pra mim é o mais importante. Então eu vejo as pessoas, vamos marcar de ir lá no Bloco do Adorno, eu vejo muito nas redes sociais também, vamos pro Bloco do Adorno, não sei o que, o Adorno não sou eu. O Bloco do Adorno é o adorno que a pessoa se veste mesmo, é o que a pessoa põe na cabeça, é a fantasia, é o figurino, que ela se disponibiliza para sair de casa, vir pra rua, curtir o carnaval com segurança, com alegria e ser feliz.